Abra comigo sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 30. Carta de Paulo aos Efésios capítulo 4, versículo 30. Esse é o texto que nós estudaremos nesta manhã. Estamos nessa sequência de exposições nesta carta e hoje ficaremos com o versículo 30. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor nos selou no Espírito Santo para o dia da redenção. Nós te agradecemos porque o Senhor nos inseriu neste corpo, chamado igreja, ao qual fazemos parte com muita alegria. Nós te agradecemos porque o Senhor nos deu o teu Santo Espírito, o Consolador, que habita em nós, que nos impulsiona a viver uma vida santa. Nós te agradecemos pela tua palavra que o Senhor nos deu para nos nutrir, para nos guiar, nos ensinar e para que venhamos a conhecer o Senhor cada vez mais. Também agradecemos ao Senhor que proveu o teu Espírito Santo, que nos auxilia também na compreensão do texto sacro. Por isso nós te pedimos então, Senhor, abra nossa mente, ilumina o nosso entendimento, nos faça entender que é possível entristecer o teu Santo Espírito. Nos ajude, Senhor, diante das verdades que aprenderemos nesta manhã, a lutar com todas as nossas forças contra o pecado, porque eles entristecem o Senhor. Pai, nós estamos diante da tua palavra, com os ouvidos abertos, com um coração receptivo para receber aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta manhã, através da santa palavra. Nós te pedimos estas coisas e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como bem sabemos, desde que adentramos o 4º capítulo desta carta, nós passamos a aprender acerca de como deve ser a nossa vida cristã aqui nessa terra. Como aqueles que subiram o alto da montanha teológica, proposto nos capítulos 1, 2 e 3, aqueles que aprenderam acerca da obra de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, como aqueles que aprenderam que foram inseridos num corpo por causa de Cristo, como esses devem viver aqui na terra. Nós estamos num trecho extremamente prático da palavra de Deus, e toda semana eu digo que o Senhor puxa a nossa orelha, e hoje não será diferente. Nós temos visto Paulo dividindo estas ordens em imperativo positivo, negativo e um propósito. Nós já vimos que devemos abandonar a mentira. Nós temos o imperativo negativo aqui e em seguida o imperativo positivo. Fale a verdade. Nós também aprendemos que devemos sim ficar irados, há uma ordem, mas devemos tomar cuidado com essa ira. Devemos ter também domínio próprio para não deixar que essa ira se torne uma ira pecaminosa. Também já aprendemos que devemos abandonar o furto e passar a trabalhar com na nossa própria mão, para assim servir aos demais. Na semana passada, nós aprendemos que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente aquela que produz edificação. Até aqui nós temos um padrão nesses imperativos, sempre um imperativo negativo, um positivo e um propósito. Porém, no trecho que estamos estudando hoje, esse padrão é quebrado. O versículo 30 nós encontramos apenas um imperativo negativo. No versículo 30, apenas um imperativo negativo. Paulo diz: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. A partir do versículo 31, versículo seguinte, Paulo vai retornar ao padrão de imperativo positivo, negativo e propósito. Esse rompimento de padrão deve chamar a nossa atenção.
Isso não aconteceu por mera casualidade, não é que Paulo se esqueceu dos outros imperativos. Onde está o positivo? Onde está o propósito, Paulo? O apóstolo Paulo inseriu esse trecho propositalmente. Ele quer destacar algo. Ele quer nos fazer refletir sobre um assunto importante. Ele quer nos mostrar que o crente, quando ele não obedece aos imperativos anteriores, os imperativos a qual ele deve não roubar, não usar a sua língua de maneira equivocada, não irar de maneira pecaminosa, quando isso não acontece, isso causa tristeza no Espírito Santo de Deus. E isso deve deixar o crente em alerta. Podemos causar tristeza no Espírito Santo de Deus. Isso deve nos fazer ficar espertos. Isso deve esmagar o nosso coração. Podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. É o que está aqui. E nada deve esmagar mais o coração de um filho do que saber que as suas atitudes causam a tristeza do seu pai. Há um tempo atrás, eu participei de uma reunião lá na escola do Enzo, com a professora dele. E essa reunião não foi nada boa para mim. Eu fiquei sabendo que o Enzo não estava cumprindo regras, não estava fazendo o que ela pedia, e que queixas e queixas e queixas, e aquilo entristeceu demais o meu coração. Demais o meu coração. Porque eu queria ouvir que meu filho estava obedecendo, estava fazendo tudo certinho, mas eu escutei algo diferente. Voltando para casa no carro, eu não falei nada, mas a minha tristeza não pôde ser passado de lado. O Enzo percebeu que eu estava muito triste. Estava mesmo. Eu não falei nada naquele momento, por conta dessa tristeza, mas ele percebeu. Quando nós chegamos em casa, ele subiu para o quarto dele, e lá de baixo eu escutava os prantos. Chorando aos prantos. Eu deixei ele ali por uns 15 minutos, ele continuou chorando, eu também estava me recompondo ali da minha tristeza. Depois de 15 minutos, então eu subo. E eu pergunto: Enzo, por que você está chorando? Ele mal conseguia falar. E chorava, e chorava, e chorava. Então eu esperei mais um pouquinho, falei: por que você está chorando? Ele respondeu: porque eu deixei o papai triste. Porque eu entristeci o papai. Eu penso que essa é a ideia de Paulo aqui nesse texto. Paulo quer nos fazer perceber que podemos causar a tristeza no Espírito Santo. Esse texto aqui nos ajuda a fugir também do moralismo. Esse texto nos impulsiona a viver de maneira digna da nossa vocação. Vale lembrar que a partir do capítulo 4, versículo 1, Paulo quer nos ensinar a como viver de maneira digna da nossa vocação. E assim como a tristeza do Enzo não estava fundamentada no fato de que ele tinha que obedecer regras escolares, ele não estava triste porque quebrou as regras, ele estava triste porque ele me entristeceu. Da mesma forma, o cristão não deve se entristecer simplesmente porque violou a lei de Deus, mas antes ele deve levar em conta que o seu ato, o seu pecado, entristece a Deus. Isso coloca um peso ainda mais em nossos corações. E por que Paulo faz isso? Ele vinha dando ordens, regras e regras e regras, e de repente ele insere a pessoa do Espírito Santo nesse momento e fala: olha, cuidado, você pode entristecer o Espírito Santo de Deus. Cuidado com a sua língua, cuidado com as suas mãos, cuidado com os seus pensamentos, porque você pode estar entristecendo o Espírito Santo de Deus. E ele faz isso para acentuar ainda mais a urgência de vigiar, de estar atento. Não são apenas regras, leis morais que estão sendo violadas, mas é o próprio Deus que está sendo violado. É a lei santa de Deus, e isso causa tristeza no Espírito Santo. Paulo está nos mostrando então que a violação dos preceitos morais de Deus causa tristeza naquele
que habita em nós, o Espírito Santo. Ele habita em nós e podemos entristecê-lo. Sendo assim, hoje eu quero me concentrar apenas nesse único versículo. Esse único versículo que é carregado de preciosas informações acerca do Espírito Santo. Informações que cooperarão com a nossa edificação nessa manhã. Essa não é a primeira vez que o apóstolo Paulo insere a pessoa do Espírito Santo. Ele já fez isso inúmeras vezes nesta carta e ainda fará. Paulo entende que o Espírito Santo que atua em nós para a nossa santificação. Nós devemos entender que Paulo não menciona o Espírito Santo aqui por mera retórica paulina. A menção se dá pelo fato de que é a pessoa do Espírito Santo que nos auxilia quanto à nossa santificação prática. É o Espírito Santo que nos impulsiona a viver de maneira digna da nossa vocação. Também eu preciso dizer que a doutrina do Espírito Santo, que é de fundamental importância para Paulo, para os cristãos, para a palavra de Deus, essa doutrina tem sido distorcida demais na igreja contemporânea. A pessoa do Espírito Santo na igreja moderna passou a ter um papel proeminente, um papel de destaque, sobrepujando as outras pessoas da Trindade. E isso é um grande equívoco. Nós não podemos fazer isso. Por exemplo, se você for em uma igreja e disser assim: meus irmãos, adoremos o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu por nossos pecados, aquele que voluntariamente se entregou por nós, derramou o seu precioso sangue, aquele que nos amou apesar de nós, ele está aqui hoje. Você vai ouvir um glória a Deus aqui, outro acolá, meio tímido. Mas se você disser: o Espírito Santo está aqui, você já começa a ouvir um burburo aqui, uma agitaçãozinha ali, e se você acrescentar no final: ele quer te batizar com fogo, aí você não precisa dizer mais nada. A plateia vai ao delírio. Esse tipo de ênfase na pessoa do Espírito Santo é algo novo e errado. Nós não podemos fazer isso. O texto que está diante de nós aponta para algumas realidades doutrinárias acerca da pessoa do Espírito Santo. Hoje nós vamos aprender acerca da pessoalidade, da santidade e da obra do Espírito Santo. Essas realidades são as que eu encontrei no texto desta manhã. Vamos começar pela pessoalidade do Espírito Santo. A sua pessoalidade pode ser percebida logo no início do versículo, quando Paulo diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Essa frase automaticamente nos arremete ao conceito de que o Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa, guarde isso em sua mente. O Espírito Santo, ele não é uma força ativa. Eu estou dizendo isso porque existe uma seita conhecida como Testemunhas de Jeová, que defendem a ideia que o Espírito Santo não é uma pessoa. Antes ele é uma força ativa. Também, essa seita defende a ideia de que o Espírito Santo não é divino. Ele é uma pessoa e também é divino. A palavra de Deus, a Bíblia e toda a tradição ortodoxa sempre defenderam a pessoalidade e a divindade do Espírito Santo. Existem várias provas na palavra de Deus acerca dessa pessoalidade, e o nosso tempo aqui não permite tratar de todas elas, mas o texto apresenta uma prova da pessoalidade do Espírito Santo. A pessoalidade do Espírito Santo, ela pode ser percebida quando nós lemos a primeira sentença, ao qual Paulo está reverberando Isaías 63:10, quando ele diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Entristecer é uma característica que só pode estar presente em uma pessoa, jamais em uma força. Jamais em uma força. Paulo está nos ensinando então que os pecados mencionados por ele nos versos anteriores, quando são cometidos pelos filhos de Deus, causam a tristeza do Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa. Essa é uma verdade assustadora, não? A verdade de que podemos entristecer a pessoa do Espírito Santo, isso deve causar espanto em nós. Sendo assim, fica claro para nós
que o Espírito Santo ele não é uma força ativa. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma das pessoas da Trindade. A Trindade é composta por Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos uma única natureza e 3 pessoas. A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É importante também destacar que saber que o Espírito Santo é uma pessoa é algo que deve causar alegria em nossos corações. Sabe por quê? Porque nós também somos. E por sermos pessoas, podemos nos relacionar perfeitamente com o Espírito Santo. Podemos ter um relacionamento íntimo e profundo com o Espírito Santo, porque pessoas são relacionais. Quando você abre a sua Bíblia lá em João capítulo 1, você descobre que havia um relacionamento entre as pessoas da Trindade já na criação. Essa é uma maravilhosa notícia. Podemos nos relacionar com o Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa e que também habita em nós. E essa verdade de que o Espírito Santo habita em nós, também já foi aprendida por nós lá no capítulo 2, versículo 22. Você deve se lembrar muito bem. Paulo disse assim: nele vocês estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. O crente, a igreja, os membros do corpo de Cristo passam a ser morada de Deus pelo Espírito Santo. Essa mesma realidade também foi ecoada em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, onde Paulo diz: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? O contexto imediato do texto que estamos estudando nos revela alguns tipos de pecados específicos. Mas é preciso deixar claro que não são apenas esses pecados específicos mencionados por Paulo no contexto que causam a tristeza no Espírito Santo de Deus. Todo e qualquer pecado cometido pelo crente causa tristeza no Espírito Santo. Esses que foram listados por Paulo só está aqui por uma razão específica, por um propósito específico. Certamente este era um dos problemas que mais acontecia naquela igreja, mas todos os pecados causam tristeza no Espírito Santo de Deus. É preciso entender, irmãos, que todo pecado que cometemos é fruto do nosso fracasso em não nos darmos conta da presença de Deus em nós, do Espírito Santo. É o nosso fracasso em não levar a sério o corandeu. Todo pecado é isso. É o nosso fracasso em não levar a sério o corandeu. Corandeu é o conceito de que nós estamos na presença de Deus o tempo todo. Não temos como nos esconder de Deus. Nós estamos na presença de Deus o tempo todo. Por isso o corandeu. Todo pecado é um fracasso de reconhecer que estamos na presença de Deus. E eu pergunto a vocês: existe algo mais ultrajante do que menosprezar a presença do Espírito Santo em nós? Certo que não. Poderia outra pessoa insultar você ou feri-lo mais dolorosamente do que comportar-se como se você não existisse? Certo que não. Haverá algo mais humilhante do que isso? Então, como cristãos, não podemos nos esquecer de que o Espírito Santo está em nós. Ele habita em nós. Ele age através de nós e ele age em nós. Não levar em conta o corandeu é um passo para o entristecer do Espírito Santo. Você já está entristecendo o Espírito Santo, porque você já não está reconhecendo a sua presença. Há um segundo ponto a ser tratado nesse texto: a santidade do Espírito Santo. Nós temos aqui um atributo, o atributo de santidade mencionado à pessoa do Espírito Santo. Quando nós olhamos para o texto que está diante de nós, Paulo diz assim: que não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Nós estamos acostumados a entender Espírito Santo como um nome, como um título, porque é assim que o Espírito Santo é conhecido, assim que a terceira pessoa é conhecida popularmente, como Espírito Santo. Mas é preciso entender que santo é apenas um adjetivo.
É apenas um adjetivo. Em outros textos nem aparece a palavra santo. Por exemplo, Jesus diz que o Espírito é o Espírito da promessa. Em Gálatas é dito que ele é o Espírito de Cristo. Santo, nesse trecho, nesse texto, ou em qualquer texto ao qual ele aparece, relacionado ao Espírito Santo, é um qualificativo, é um adjetivo. E que foi colocado por Paulo aqui para dar ênfase. Por que Paulo optou por Espírito Santo, ao invés de Espírito somente? Por causa do contexto. Vale lembrar que Paulo está incentivando a igreja a viver uma vida santa. Nós temos um mandamento na palavra de Deus, lá em Pedro: sede santos, porque eu sou santo. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, que é santo, tem a sua santidade ofendida quando nós não vivemos de maneira digna da nossa vocação. O texto pode ser lido da seguinte maneira: não entristeçam o Espírito, vírgula, que é santo. Poderia ser lido assim. Dessa forma, Paulo faz o uso desse adjetivo para nos mostrar que aquele a quem nós entristecemos é santo. Porque é Deus. É uma das pessoas da Trindade. O uso que Paulo faz desse adjetivo, então, é de fundamental importância para dar coloração ao contexto. Como bem sabemos, desde que nós adentramos o 4º capítulo desta carta, nós estamos estudando acerca da santidade prática. Como viver nesse mundo de maneira digna da nossa vocação. Sendo assim, qualquer pensamento, qualquer sentimento, qualquer ação ou palavras que não sejam dignas da nossa vocação, causam tristeza no Espírito de Deus, que é santo. Mas o texto também aponta para a obra do Espírito Santo. Pelo menos parte da obra do Espírito Santo. Paulo nos diz o seguinte: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o qual vocês foram selados para o dia da redenção, ou aquele que selou vocês para o dia da redenção. Essa é a parte final desse verso. E essa parte aponta para a obra do Espírito Santo, ou parte da obra do Espírito Santo. O apóstolo Paulo já descreveu lá no capítulo 1 o papel do Espírito Santo, a economia da Trindade. Nós aprendemos que uma das ações que foi realizada pelo Espírito Santo em nós é o selar. É isso que nós aprendemos lá no capítulo 1. Ou seja, nós fomos selados para o dia da redenção. Permita-me responder 3 perguntas pertinentes quanto ao selar do Espírito Santo. A primeira pergunta a ser respondida é: o que significa ser selado pelo Espírito Santo? O que isso significa? Só tem um jeito de entender o que significa selar: recorrendo ao significado de selar nos dias de Paulo. Hoje, selar para nós não quer dizer muita coisa, não. Selo para nós, o que é um selo? Aquilo que a gente põe numa carta, talvez essa seja a única imagem que vem à nossa mente. Mas nos dias de Paulo, a selagem consistia numa marca oficial de identificação colocada numa carta, como nós fazemos hoje, num contrato ou num documento oficial. Para aqueles que compraram uma casa aqui no Japão, tiveram essa experiência de ter que pagar quase 10 mil ienes num selo. 10 mil ienes para autenticar o documento. Geralmente esse selo era feito de cera quente, uma espécie de cerâmica mole, aquecida, cera quente. Era colocado na parte que fechava a carta, aquilo ia ficar duro, ia secar, né, ia endurecer. Era batido um anel ou uma espécie de carimbo, uma marca oficial, e isso traria segurança para aquele que recebesse a carta. Essa carta não foi violada. É uma carta que está segura, além de ser também verdadeira. Quando nós olhamos para essa ideia de selo no tempo de Paulo, nós encontramos 4 realidades sobre o selo. E essas 4 realidades podem ser percebidas também quanto ao significado do selar do Espírito Santo, ou com o Espírito Santo.
selar transmitia a ideia de autenticidade, segurança, posse e autoridade. 4 significados para o selar nos dias de Paulo. Primeiro, autenticidade. Autenticidade aponta para a aprovação. Selo naqueles dias funcionava como uma assinatura oficial, como algo autêntico, um autenticador de documento assinado, mostrando que o documento é verdadeiro, é genuíno. Isso a gente faz hoje também, né? Você precisa assinar alguns documentos. Você precisa carimbar com o seu INCAM alguns documentos na prefeitura ou no banco. E isso traz o que é autenticidade. É você mesmo. Eu reconheço, é autêntico. Você está dizendo que você é essa pessoa, você é mesmo. É verdadeiro isso que você está falando. O próprio Senhor Jesus usou essa figura do selar para expressar essa verdade de autenticidade. Lá em João capítulo 6, versículo 17, Jesus diz assim: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus o Pai nele colocou o seu selo de aprovação. Deus Pai colocou no Deus Filho o selo de aprovação. O contexto dessa passagem de João é que algumas pessoas estavam pedindo a Jesus sinais. Senhor, dá-nos sinais, mostra alguns sinais. Aí Jesus disse, não vou. Sabe por quê? Porque o Pai já colocou o seu selo de aprovação. Mas por que essas pessoas estavam pedindo sinais para Jesus e Jesus respondeu dessa forma? Porque os sinais, eles autenticavam a autoridade de Jesus. Em outras ocasiões, como por exemplo, Mateus capítulo 8, Jesus realizou inúmeros sinais para autenticar a sua messianidade. O apóstolo Paulo também, quando ele quis provar ser um apóstolo, uma das provas foram os sinais que o acompanharam. Sinais atestam o quê? A aprovação, a autenticidade, veracidade. E Jesus disse, não, eu não preciso. Nessa ocasião, Jesus não mostrou sinal nenhum. Ele falou assim, eu não preciso da aprovação de vocês, porque eu já fui selado. O Pai colocou o seu selo de aprovação em mim. O Pai reconheceu que eu sou o verdadeiro Filho de Deus, o Messias. Eu não preciso, então, realizar nenhum sinal para vocês. De forma que o Senhor Jesus se apresenta nesse trecho, então, como o autêntico Filho de Deus, que foi autenticado por Deus Pai. E dessa forma, nós também somos selados. Quando o texto fala que nós somos selados em Cristo, nós somos selados e também passamos a ser filhos de Deus. No versículo 5, lá no primeiro capítulo, nós lemos que fomos predestinados em amor, para quê? Para sermos adotados como filhos. Então nós fomos predestinados, foi do plano, do propósito de Deus, nos predestinar para sermos adotados como filho. Então o Espírito Santo é aquele que autentica essa transação de adoção. Nós até já vimos isso lá no primeiro capítulo. E aqui entra o papel do Espírito Santo na obra da redenção. O Espírito Santo é aquele que bate o INCAM final, que faz a assinatura na documentação. Ele autentica a transação divina em nosso favor. Como eu disse, é algo que nós experimentamos no INCAM que usamos aqui no Japão. Por exemplo, quando você solicita um débito, né, para você pagar a conta de luz, para cair lá do seu cartão de crédito ou descontar da sua conta no banco, você precisa autenticar isso. Você precisa ir lá no banco, não basta você falar para o cara do banco, ligar, desconta aí da minha conta, é esse número. Você precisa ir lá e provar que realmente você é o dono, você é o verdadeiro dono daquela conta. Então você bate o seu INCAM, ele vai comparar com o INCAM que foi aberto a conta. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas se tiver um trincadinho às vezes, ele não faz a transação. Por quê? Você não pode comprovar se é algo, se aquela assinatura, aquele INCAM é de fato o INCAM verdadeiro. O banco faz o quê? Ele apenas avalia a autenticidade do INCAM. E da mesma forma, o Espírito Santo autentica a obra redentora em nossas vidas. Essa verdade aqui já foi aprendida por nós quando nós estudamos o primeiro capítulo, onde nós aprendemos acerca do papel das pessoas da Trindade.
quando estudamos acerca das economias da Trindade. O papel do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faz tempo isso, mas eu vou repetir mais uma vez, vou levá-los a recordar do que nós aprendemos ali. No capítulo 1, nós aprendemos que Deus Pai planejou a obra da redenção, foi do plano, do desígnio dele. O texto nos diz que ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na presença do Senhor. Aprendemos que o Pai nos predestinou em amor para sermos adotados como seus filhos, isso está lá no primeiro capítulo. Depois nós aprendemos que o Filho, Deus Filho, também tem um papel na obra da redenção. Deus Filho ficou responsável pela execução da obra da redenção. Mas quando ele fez isso? Quando ele executou? Na cruz. Quando ele permitiu ali que o seu precioso sangue fosse derramado para assim pagar o preço da nossa redenção. Então chegamos nos versículos 13 e 14 e passamos a aprender acerca do papel do Espírito Santo na obra da redenção. Qual é o papel do Espírito Santo descrito nesse texto? No versículo 13 e 14. O texto sagrado diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo. Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo. O papel do Espírito Santo é nos selar, é autenticar a obra da redenção, é confirmar a obra da redenção. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo carimbou. Mas há outra realidade por detrás do significado do selar. O selar também aponta para a segurança. Selo nos dias de Paulo também apontava para esta realidade. Por exemplo, o túmulo de Jesus, ele foi selado para que ninguém roubasse o corpo dele. Se você ler Mateus 27, 65 e 66, você vai ler assim: levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança, como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro. E além de deixarem um destacamento montando guarda, eles lacraram, ou dependendo da sua tradução, selaram a pedra. O que o Império Romano fez aqui, o que os soldados romanos fizeram? Eles colocaram uma cerâmica quente na pedra. Selaram a pedra. Isso aponta para a segurança. Porque ninguém em sã consciência ousaria romper um selo romano. Além de ter guardas vigiando. Mas mesmo que não tivesse os guardas, nenhum ser humano em sã consciência, a não ser que seja um louco, teria coragem de romper esse selo. Porque se rompesse esse selo, cairia nas mãos dos romanos. Seria castigado com toda a severidade. Assim é o selo divino em nós. Ele traz segurança, é inviolável. O selo do Espírito Santo em nós é inviolável. Satanás não pode violar esse selo. Se o selo romano era praticamente inviolável, quem dirá o selo divino em nós? A presença do Espírito Santo na vida do crente é a garantia de que Deus mesmo nos deu, é a garantia de que nós permaneceremos aqui salvos até o fim. É a garantia. Esse selo nos garante. Sabe por quê? Porque se nós pudéssemos perder, isso significaria automaticamente que o selo divino poderia ser rasgado, rompido, ou que não tem valor nenhum, não tem proteção nenhuma. Significaria que esse selo não garante a nossa salvação. E em ambos os casos, isso seria o mesmo que dizer que o Espírito Santo não vale nada, que ele não tem poder, que ele não consegue cumprir o seu papel de nos selar. O selo do Espírito Santo em nós, Paulo disse, vocês foram selados para o dia da redenção. Esse selar nos dá garantia, segurança. Mas o selo romano também, o selo nos dias de Paulo, e o selo romano também apontava para uma outra realidade, uma terceira realidade. Autoridade. O selo romano no túmulo de Jesus, como eu disse, mostrava a autoridade de Roma.
Roma determinou: ninguém pode remover essa pedra. Ai de quem tiver coragem de remover essa pedra. Autoridade. Certamente, como eu disse, ninguém seria corajoso o suficiente para remover essa pedra, a não ser que você fosse um anjo, removesse a pedra e ainda sentasse em cima dela, como está descrito nos evangelhos. Isso significa, irmãos, que nós somos protegidos pelo próprio Deus. Deus é a autoridade máxima de todo o universo. Nós estamos debaixo dessa proteção. Fomos selados com o selo protetor de Deus Pai, a autoridade máxima de todo o universo. Essa verdade aqui aponta para a certeza e a garantia da nossa salvação. Nós estamos sob o cuidado da maior autoridade de toda a criação. E é isso que é surpreendente. E é a vontade dele que nenhum dos seus se perca. Jesus disse isso em João 6,39. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Será que a vontade de Deus pode ser violada? Será que é possível a vontade de Deus não se cumprir? Certo que não. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Garantia. Mas selo também aponta para a ideia de posse. Lá no mundo antigo, o selo apontava para esse símbolo de posse pessoal. Naquela época, os gados, e ainda hoje fazem isso com os coitadinhos dos bichos, né? Eles são marcados, o encã de fogo lá, né? Queima o bichinho, tadinho. Isso acontecia com muitos escravos naquele dia também. Mas qual é o significado desse selar, dessa marca que era colocado nos gados e nos escravos nos dias de Paulo? Esse selo representava posse. Essa pessoa que tem a minha marca pertence a mim. Pertence a mim. Dessa forma, nós fomos selados com o Espírito Santo. E isso representa que nós somos de propriedade exclusiva dele. Não somos mais do diabo. Somos propriedade exclusiva do Espírito Santo de Deus. Somos propriedade exclusiva de Deus Pai, de Deus Filho. Isso é fantástico. Em 2 Coríntios 1, 21 e 22, Paulo diz assim: ora, é Deus quem faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Ufa, ainda bem que é Ele. Ele continua: e Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Que maravilha! É Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. É Ele que nos segura, nos sustenta. Ele nos ungiu, Ele nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Por isso Paulo pode dizer em Romanos capítulo 8, versículo 9, o seguinte: se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se não tem o Espírito de Cristo, o Espírito Santo não pertence a Cristo. Não é de propriedade de Cristo. Essa verdade, irmãos, aponta para o fato de que nós somos, repito, propriedade exclusivas do Senhor. Ele reina soberanamente sobre todos nós. Infelizmente, em alguns movimentos ditos evangélicos, o homem passou a ser o Senhor sobre o Senhor. O homem passou a dar ordens a Deus, a mandar em Deus. Na década de 90, os mais velhos aí, né? Na década de 90 se popularizou nos arraiais evangélicos a maldita teologia da confissão positiva. Se você não sabe o que é confissão positiva, você vai entender essa teologia através das expressões que foram produzidas nessa época. Expressões do tipo: determina, eu ordeno, Deus, está repreendido, há poder em suas palavras. Todas essas expressões são frutos dessa maldita teologia da confissão positiva. Como se o homem tivesse poder. Tem um livro chamado A Quarta Dimensão, do famoso pastor
que faleceu recentemente ali da Coreia do Norte, Coreia do Sul, né? O Poo, Yun-Cho, David, muda o nome. E nesse livro, Quarta Dimensão, ele diz que as suas palavras têm tanto poder que elas podem até confundir a Deus. Você pode pedir a Deus: Senhor, me dá uma bicicleta. Acho que ninguém pede isso, né? Mas me dá uma bicicleta. Aí Deus vai ficar assim: tá, mas não posso te dar porque você não falou a cor, modelo, se é barra forte, Monarch, Calói, você não falou, e Deus não pode fazer, porque você precisa dar as ordens corretas a Deus. Isso é um absurdo, isso é uma blasfêmia. Isso é uma blasfêmia. Se você é alguém que já cantou, restitui, eu quero de volta o que é meu, você cantou sem pensar o que você está cantando. Sabe por quê? Porque você não tem direito a nada. Aliás, você tinha sim direito a algo. Sabe o que era seu? Por natureza? O inferno, a condenação. Cristo te livrou disso, e agora você está como um bestão aí falando: restitui, eu quero de volta o que é meu. Isso é fruto dessa maldita teologia da confissão positiva. Mas essas pessoas se esquecem que nós somos propriedades de Deus, não o contrário. Deus é que determina o que deve ser feito. Deus é que traça os padrões, os limites, os parâmetros. Não sou eu que dou ordem, não sou eu que mando em Deus. Eu sou apenas um servo, sou apenas um filho, sou de propriedade. Ele me selou, ele me comprou, eu tenho a marca dele. E eu devo segui-lo, obedecê-lo. Consegue entender o porquê Paulo colocou essa expressão aqui nesse texto? Fomos selados porque nós somos de propriedade exclusiva do Espírito Santo de Deus. Portanto, temos que falar a verdade, não a mentira, porque Ele assim determina, é Ele que manda. Nós não devemos nos esquecer que foi Deus que planejou a nossa redenção. E para nossa redenção houve um preço a ser pago. E esse preço a ser pago foi pago pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, o Espírito Santo, Ele autenticou essa transação trinitariana, nos dando segurança, usando o seu selo de autoridade, e por isso, então, passamos a ser propriedade exclusiva de Deus. Tudo isso apenas para responder o que significa ser selado. O que significa ser selado com o Espírito Santo de Deus? A segunda questão que eu me proponho a responder é: quando fomos selados pelo Espírito Santo? Quando? Essa pergunta é de fundamental importância, porque tem havido uma certa confusão quanto ao momento desse selar. Algumas pessoas erroneamente entendem que esse selar diz respeito a uma suposta segunda bênção, ou suposta segunda experiência. Algumas pessoas entendem que o crente, ele se converte ali, ele é salvo, o Evangelho chama, e mais tarde ele precisa desse selar do Espírito Santo, que é acompanhado com uma suposta experiência do falar em língua dos anjos. Ou seja, alguém foi salvo, mas ainda não foi selado. Algumas pessoas erroneamente entendem dessa forma. Tenho que dizer que essa interpretação não encontra nenhum respaldo bíblico. É fruto da imaginação de algumas pessoas. De acordo com o que nós acabamos de ver, o selo representa 4 realidades: autenticidade, segurança, posse e autoridade. Sendo assim, o selar do Espírito Santo, ele ocorre quando nós somos alcançados pela graça de Deus, no momento da nossa conversão. Para responder essa pergunta, precisamos mais uma vez recorrer ao versículo 13, lá do primeiro capítulo dessa carta, onde somos ensinados que o selar em Cristo com o Espírito ocorre ao mesmo tempo em que ocorre a nossa conversão, a nossa regeneração. Ou seja, nós ouvimos a pregação do Evangelho, o Espírito Santo abre os nossos ouvidos, temos fé, cremos na palavra, somos selados em Cristo. Tudo isso ao mesmo tempo. Vamos olhar com calma lá para o versículo 13 do primeiro capítulo dessa carta. Veja o que Paulo nos ensina ali. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, preste atenção.
quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito da promessa. Quando que nós fomos selados em Cristo? Quando nós ouvimos a palavra ser pregada, quando o Espírito Santo agiu em nós, quando o nosso coração foi transformado, quando nós fomos salvos. Paulo diz, vocês creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados. Ou seja, nós fomos selados quando encontramos o Senhor Jesus Cristo, ou melhor, quando fomos encontrados por Ele. Nós fomos selados quando entramos em contato com o genuíno evangelho e passamos assim a crer no nosso Senhor. É nesse momento o Espírito Santo da promessa nos sela em Cristo. Nesse ponto, é importante atentar para o fato de que o Espírito Santo não trabalha a parte da palavra de Deus. Qualquer movimento que enfatiza o Espírito Santo e deixa a palavra de Deus de lado, está em maus lençóis, pois a palavra de Deus e o Espírito Santo trabalham em conjunto. O Espírito Santo age em nós por e através da palavra. A palavra de Deus é o instrumento usado pelo Espírito Santo para nos auxiliar na nossa santificação. A palavra de Deus é o instrumento usado pelo Espírito Santo para chamar os seus eleitos. Por isso, em Romanos 10, 17, lemos, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ou seja, a palavra é um instrumento de Deus para chamar os seus eleitos. O Espírito Santo não trabalha a parte da palavra. Dessarte que somos selados não por causa de uma experiência pessoal posterior, mas somos selados por causa do poderoso Evangelho, que foi um instrumento divino usado para nos transformar. Agora voltemos para o nosso texto. O texto diz que fomos selados para o dia da redenção. Entramos aqui na terceira pergunta que eu me propus a responder. O que Paulo quer dizer com o dia da redenção? Nós devemos ter em mente que Paulo, quando ele escolhe palavras para colocar nos seus escritos, ele faz isso de forma propositiva. Há uma intenção, há um propósito. Ele não fica caçando palavras bonitas para colocar ali, simplesmente para deixar os seus leitores impressionados com a sua capacidade. Há propósito. Nós já aprendemos que o selar diz respeito à nossa conversão, né? Ou seja, o início da nossa vida cristã. Então Paulo já falou do início da nossa vida cristã, quando ele disse, vocês foram selados pelo Espírito Santo. Início da vida cristã. Agora Paulo vai olhar para o fim, a finalidade, vai olhar para o futuro. Ele vai apontar para um evento escatológico. Ele vai apontar para um evento quando, eu vou citar Romanos 8, 21 a 23, quando a criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória do Filho de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito Santo, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O que Paulo quer aqui ao nos arremeter para um evento futuro chamado o dia da redenção? O que Paulo quer? Por que ele inseriu isso neste verso? Como disse, isso foi proposital. Pois a esperança no dia da redenção é um forte instrumento para nos impulsionar a viver de maneira digna da nossa vocação. Que é o objetivo de Paulo nesse trecho. Ele quer nos ensinar a como viver de maneira digna da nossa vocação. E Paulo entende que a esperança no porvir é um instrumento usado pelo Espírito Santo para nos impulsionar a viver uma vida santa. Não devemos nos esquecer de que estamos num trecho extremamente prático, onde somos convocados através desses imperativos, tanto negativos quanto positivos, a vivermos vidas santas em todas as esferas da nossa vida. E a esperança no tão aguardado dia da redenção deve ser uma força propulsora, deve nos impulsionar a sermos mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo.
deve nos ajudar a ajustar as nossas cosmovisões. Deve nos ajudar a não nos esquecer que a nossa morte não é o fim, é apenas o começo. A nossa morte é apenas o começo de uma nova vida sem pecado ao lado do nosso Deus. Ter a mente focada na glória que há de vir automaticamente nos faz olhar para os problemas desse mundo, para as misérias desse mundo sobre uma outra ótica. E ao invés de murmurações, o cristão encontra paz no seu coração, porque ele sabe que ele está aqui como um transeunte. Ele sabe que ele está apenas peregrinando aqui. Ele está trilhando o caminho do peregrino rumo aos portões celestiais. Sendo assim, nesta vida, nada nesta vida deve nos afastar dos padrões morais de Deus, porque temos que olhar para frente, para a glória futura. Para a glória futura. A nossa esperança no porvir deve nos impulsionar a uma vida santa, mesmo nesse mundo podre e caído. Essa mesma verdade foi ecoada por João lá na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 2 e 3. Veja como a esperança no porvir purifica os crentes. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ainda. Calma. Vai se manifestar. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Isso não aconteceu ainda. Pois o veremos como Ele é. Evento futuro. Todo aquele que nele tem esta esperança, a esperança no futuro, no porvir, quando seremos semelhantes a Ele, quando seremos transformados, ele diz assim: todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. João, quando escreveu esse trecho, ele entendia que a esperança no porvir, a esperança no dia da redenção, quando seremos semelhantes a Ele, nos impulsiona a uma purificação, a um purificar. Sendo assim, o apóstolo Paulo, quando colocou essa verdade teológica do dia da redenção, Paulo tinha a intenção de nos impulsionar a viver de maneira santa nesse mundo. O versículo 30, Paulo aqui abre um parênteses, um espaço para nos dar algumas diretrizes. Ele diz: olha, vocês aprenderam esses mandamentos, essas regras, mas para que vocês não esqueçam de algo fundamental e importante quanto à obediência dessas regras que eu dei e as que eu darei, deixa eu dizer algo a vocês. Todo o pecado entristece o Espírito Santo de Deus. Vocês foram selados pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, Ele que garantiu a sua salvação lá no começo, e é Ele quem vai garantir no final também, porque é uma garantia. Sendo assim, do começo até o fim, do dia da conversão até o dia da redenção, devemos aqui nesse meio viver vidas santas, viver vida pura, assim como Ele é puro. Para concluir, se alguém aqui olhou para os imperativos que estudamos até o presente momento, e se por 1/1000 de segundo passou em sua mente que devemos obedecer esses imperativos para ser salvo, se passou isso na sua cabeça, olha, eu preciso obedecer isso aqui porque eu quero ser salvo, você fracassou quanto à interpretação do texto sacro. Você não entendeu absolutamente nada. Essas ordens aqui são dadas aos filhos de Deus, aqueles que ouviram o Evangelho, que creram em Cristo e que foram selados pelo Espírito Santo e que passaram a ter uma nova e gloriosa esperança, a esperança no dia da redenção. Portanto, se você que está me ouvindo ainda não se arrependeu dos seus pecados, não se lançou aos pés da cruz arrependido, se esse é o seu caso, estas ordens presentes no texto que estamos estudando apenas trará mudanças morais em sua vida. E caso você consiga obedecer ao que o texto diz, diante de Deus, a sua situação não muda em absolutamente nada. Você continua condenado ao castigo eterno. Sabe por quê? Porque você ainda não foi selado
com o Espírito Santo, de forma que não há esperança para você. Pensemos um pouco o que muda a sua vida se você resolvesse obedecer os preceitos que estão aqui, os mandamentos. Vamos supor que você leu o versículo 25 que diz que devemos abandonar a mentira, e você é alguém muito mentiroso. O texto diz, abandone a mentira e fale a verdade. Aí você falou, ok, eu achei legal isso aí. Vou falar a verdade a partir de agora. Aí você começa a falar a verdade. Vamos supor também que você seja alguém que é extremamente violento, irado, bravo, sai chutando tudo por onde passa. Aí você leu o versículo 26, você decidiu então ser um pouco mais pacífico, uma pessoa mais calma, não ser tão irado assim. Mas também você é um ladrão, você é um larápio. E aí você leu o versículo 28, que diz que o que furtava não furte mais. Aí você resolveu deixar o roubo, o crime de lado. Não, você é uma pessoa honesta. Parei com o roubo, não roubo mais. Vamos supor que também você tenha uma boca imunda, podre, cheia de malícia e más intenções. E aí você leu o versículo 29 e pensou, ok, vou melhorar meu palavreado. Você mudou aqui, você ajustou sua vida e conseguiu não falar mais palavrão ou usar sua língua de outra maneira. Vamos supor que você fez tudo isso, mas não se arrependeu dos seus pecados. Você conseguiu praticar tudo isso que está no texto, mas não se arrependeu dos seus pecados. Sabe o que mudaria para você diante de Deus? Absolutamente nada. Diante dos homens, você será reconhecido por sua boa moral, mas diante de Deus, você continua sendo inimigo dele. O que mudou em sua vida ao praticar o que o texto está exigindo, é que antes você ia para o inferno tendo a boca suja, sendo um ladrão, sendo irado. Agora você vai para o inferno com toda a sua boa moral. O inferno está cheio de pessoas com boa moral. Há pessoas honestas, mas essas pessoas vão para o inferno porque não foram seladas. Nós já aprendemos quando estudamos o capítulo 2, versículo 3, que todo ser humano já nasce debaixo da ira de Deus. Todo ser humano. Sendo assim, você não entrou debaixo dessa ira por ter cometido algum delito. Nem tampouco você sai debaixo dessa ira por causa de uma boa moral. O problema do homem é a sua natureza caída. E eu tenho que dizer a você que infelizmente nós já nascemos com ela. E não há nada que você possa fazer para mudar a sua condição diante de Deus. As suas supostas boas obras não podem mover uma fagulha do seu sofrimento eterno. A sua religiosidade não pode te religar a Deus. A palavra religião vem do latim religar, mas a sua religiosidade não pode te religar a Deus. A sua boa moral não faz de você um filho de Deus. Sendo assim, queridos ouvintes, sem Cristo, tanto faz obedecer ou não aos mandamentos de Deus. Tanto faz, não removeremos a ira de Deus por causa de uma suposta obediência. Não removeremos. A ira de Deus só pode ser removida se de fato você crer em Cristo Jesus. Se de fato você se entregar a Ele com todo o seu ser. Se de fato você buscá-lo arrependido. E se isso acontecer, não é porque você é bom. É porque o Espírito Santo está agindo em você. Porque é Ele quem convence você do pecado, da justiça e do juízo. Talvez você não tenha noção do que Jesus sofreu naquela cruz. Mas ali naquela cruz, toda a ira de Deus Pai foi derramada sobre o seu único filho. O seu único filho que foi para aquela maldita cruz. Ali naquela cruz, o Senhor Jesus suportou toda a ira de Deus Pai. Ira essa que nos era devida. Por isso, quando lemos João 3,36, aprendemos que quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas quem rejeita o Filho de Deus, a ira de Deus permanece sobre ele. Isso ocorre porque lá na cruz, Jesus suportou a ira daqueles que foram selados, daqueles que tiveram o coração transformados pelo Espírito Santo mediante a palavra. Já por outro lado, aqueles que insistem em fechar os seus ouvidos para a palavra de Deus,
receberão toda a ira divina que lhes é devida. A ira de Deus, ela se manifesta em 2 lugares: na cruz de Cristo ou no juízo eterno. Aqueles que foram selados não experimentarão a ira de Deus jamais, porque o Filho de Deus experimentou no nosso lugar. Porém, aqueles que continuam incrédulos, duvidando de Deus, esses continuam debaixo da ira de Deus. E um dia experimentarão por completo essa ira. Nós estamos diante de trechos que tratam acerca da nossa vida cristã aqui na terra. Que o Espírito Santo nos ajude, como corpo, como igreja de Cristo, a seguir os parâmetros que estão aqui, simplesmente porque não queremos entristecer o Espírito Santo, simplesmente porque amamos a Deus com todo o nosso coração. Nós não vamos obedecer esses mandamentos para agradar os outros. Faremos isso porque amamos o nosso Deus e não queremos entristecê-lo. Curva a sua cabeça.